E aí, galera esperta! Geografia na área. Terceirão chegando, é reta final. Professor Rogério, estamos aí junto com essa galera Juntos. para passar as É isso informações aí. necessárias para eles alavancarem a vida, inclusive a vida profissional deles. É isso aí, É galera. isso? Muito bem. Sejam bem-vindos, galerinha, à nossa primeira aula dessa galera, professor Jorge, que é top de linha, Isso. que é nossos alunos da mediação tecnológica. Galera, olha só, preparamos aí temas maravilhosos para a gente poder trabalhar nessa reta final. Porque, professor Jorge, essa galera está com o pé no Enem, Exatamente. está com o pé no vestibular. Exatamente. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos aí, galera, essa reta final do terceiro ano, professor, para reforçar temas importantes, porque já essa galerinha já está aí no terceiro não, já está na faculdade. Boa. Certo? Ok, certo. Então, olha só, a gente já nesse primeiro momento de aula fala para vocês aí, sejam bem-vindos. A gente preparou aulas temáticas muito especiais de acordo aí com o foco do Enem, vestibulares para você poder aproveitar. Também falamos aí, sejam bem-vindos, professores presenciais. Estamos aqui juntos, professor Rogério, professor Jorge, para fazer esse trabalho de excelência da mediação tecnológica Rondônia. E eu tenho certeza, professor Jorge, que não será diferente. Anos anteriores, colhemos bons frutos, resultados maravilhosos dessa galera da mediação. E eu tenho certeza que a turma de 2022 também, do terceiro ano, vai fechar, vai arrepiar, sem sombra de dúvida. Perfeito. Para completar o nosso time aqui, Rogério, tem uma Sim. pessoa maravilhosa com Muito. a gente. Ela é muito top. Ela é top das galáxias. Show de bola. Repete aí, ó. Top das galáxias. Quem é? Aldelina, olha só, a Aldelina. nossa querida professora intérprete aqui com a gente, também para fechar terceirão com chave de ouro. Aqui só tem galera da NASA, é Exatamente. professor ministrante, é intérprete, é o aluno, é nosso professor presencial, então, olha só, já tenho certeza de algo, que final de 2022 só vai ter aí festejo e alegria dessa galera que está fechando aí essa etapa da educação básica, que é o terceiro ano. E muito legal isso que você falou, mas a gente também tem que lembrar o nosso diretor do estúdio. Opa! Nosso diretor Vamos lá. Lobinho. Lobinho, é? Lobinho. Ah, É nosso certo. brother que faz esse cenário aqui bonito, faz tudo isso aqui acontecer. É um nosso brother que está sempre aqui acompanhando a gente. Gente, e outra coisa muito importante, Rogério, é que esses nossos alunos, como eles estão em reta final, que eles cheguem motivados, com toda a força e todo o vigor, para que ele não deixe a desejar nada a nenhum estudante de qualquer lugar do mundo. Com certeza, Nem de professor. Rondônia, nem de Brasil, nem do mundo. Porque o que a gente ensina aqui é ensinado em São Paulo, Rio de Janeiro, lá na Índia. A gente estuda sobre a Índia, a gente também estuda sobre o Brasil. E aqui é assim, galera. Isso aqui é um degrau, passo a passo da vida, que vocês estão para fechar essa etapa do ensino médio com a gente. Show de bola! Então, galera, recado dado, certo, professor Jorge? Fechou! Vamos junto, vamos lá no quadro. Aula 1.1, Rogério. Olha só, a gente vai começar aí se apresentando. Muitos deles não nos conhecem, Rogério. Sim. Tem alunos chegando aí, muitos são do segundo ano Sim. e estiveram com a gente. Eu sou o professor Jorge, sou licenciado em Geografia e sou especialista em Informática na Educação. E eu, professor Rogério Cajueiro, licenciatura em Geografia e especialista em Gestão da Educação e Políticas Públicas Educacionais. Muito bem. Então, meus queridos alunos, olha só, vocês têm professores aí especialistas e ainda temos que dizer mais. A maioria dos nossos alunos tem professores especialistas, mestrados e doutorados. Isso mesmo. Não é isso? É top demais essa mediação tecnológica, galera. Beleza. Olha só, galera, o que a gente verá, o que nós veremos nos conteúdos do componente curricular de Geografia do terceiro ano com vocês. Nós veremos na unidade 1 a urbanização mundial,
urbanismo do século XX. Nós veremos a urbanização no Brasil, a urbanização do Brasil, parte 2, urbanização do Brasil, parte 3, crescimento populacional no Brasil e no mundo. Revisaremos e veremos novamente no terceiro ano, porque é muito importante todos esses assuntos, mas é muito interessante que vocês tenham em mente as teorias demográficas, não é isso, Rogério? Muito bem. Crescimento da população, parte 2, setores da atividade econômica, aí nós revemos globalização, tecnologia da informação e serviços, trabalho, transformações e desemprego, o trabalho no Brasil, atualidades para o Enem e globalização e migrações, parte 1. Beleza? Então, galera, fiquem ligados que nós veremos tudo isso, Rogério. E, obviamente, temos material que vai reforçar esse conhecimento, Muito que são bem. as atividades. Isso mesmo. Que vai auxiliar o aluno a fixar essas informações, esse conhecimento. Com certeza. E a nossa, vamos colocar, jornada da geografia está dividida em 3 unidades. Então, começamos hoje, professor Jorge, a primeira unidade, mas já a gente está na reta final, né? Exatamente. Então, aproveita aí cada momento, anota tudo mesmo, porque, galera, é Enem, é vestibular, é concurso, então vamos aproveitar essa oportunidade. Não só aproveitar a oportunidade, porque tudo isso que você falou, professor, somando, é igual ao seu sucesso. Muito bem. Não é isso? E o sucesso, ele é reflexo aí de toda a dedicação. Então, né, é um plantio. Você planta ali, busca, e lá no final você vai colher o sucesso, que é algo maravilhoso, né? Perfeito. E nós, da geografia, Rogério, nós somos os professores responsáveis por dar essa amplitude na sua visão sobre o mundo, muito bem, sobre tudo que nos cerca, inclusive na questão econômica, política, porque não é só a questão da geografia física. Não. Não é só isso. Nada disso. A geografia tem uma amplitude muito maior. Inclusive, pelo menos 50% do que passa no telejornal é geografia. Porque fala sobre política, fala sobre economia. Muito bem. Às vezes fala sobre bolsa de valores, fala sobre desmatamento, não é isso? Fala sobre as cidades, a questão urbana. Sempre a gente está vendo geografia. Com certeza. Resumidamente, geografia, galera, é top de linha, né, professor Jorge? Fechou. Vamos lá, tamo junto. Então, vamos ver o que a gente quer na aula de hoje, Rogério. A gente quer que o nosso aluno consiga compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos fatores que nela intervêm, como produtos da ação humana, a si mesmo como agente social, e os processos sociais, como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos. Muito bem. Vamos lá, seguindo para verificar as outras competências. Temos a competência 2, que é desenvolver o senso crítico, problematizando o espaço geográfico em suas diversas dimensões, seja aí cultural, galera, política, econômica e ambiental. Muito bem. Rogério, é interessante que o nosso aluno ele consiga ver isso aqui, essa competência 2, ela é muito importante porque ela está relacionada com o que a gente prega, Rogério, que é o senso crítico do nosso aluno. Bem. Não é isso? A gente quer que o nosso aluno desenvolva esse senso crítico. É isso? Isso mesmo. Então, quando a gente fala que a gente quer que o aluno desenvolva esse senso crítico, a gente espera daquele aluno que ele esqueça aquela questão de o que é geografia, o que é floresta. Não. A decoreba, né? A decoreba. Nada de decoreba. Morreu. Na mediação tecnológica, os professores de geografia querem algo mais do que isso. Quer que você reflita, faça essa reflexão e forme uma opinião. Não sou eu que vai formar a opinião. Não é você, não, Rogério. Certo. É o nosso aluno. A gente o quê? Passa conhecimento. Muito bem. E aí, com a tomada de decisão que ele tem em relação ao conhecimento, ele vai adquirindo ao longo do tempo esse senso crítico. Muito bem. A parte de análise de questões, de texto, de complemento, de extra classe, ele vai ter todo esse processo aí para garantir, né, essa análise, né,
esse desenvolvimento do senso crítico. Perfeito. Vamos lá no quadro, meu diretor? Vamos lá. Então, o 3, a gente quer que o nosso aluno consiga compreender as transformações do espaço geográfico como produto das relações socioeconômicas, culturais e de poder. Rogério, alguma informação a mais? Tranquilo, professor. Vamos lá. Tranquilo? A aula de hoje, então, é a nossa aula 1.1 e nós temos como temática principal a urbanização mundial. Então, nessa aula, a gente vai abordar assuntos como lugar, que vocês já estudaram lá no primeiro ano, cidade, cidadania, a cidade na história, todo esse processo aí evolutivo da formação da cidade, a cidade após a Revolução Industrial e processo aí, galera, também de urbanização. Iremos também falar sobre urbanismo e planejamento urbano. Beleza. E a habilidade que nós queremos que nossos alunos consigam aprender e adquirir nessa aula é reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano. Muito bem, pronto. Então, a cidade, que é o tema da nossa aula de hoje, vamos lá avançando, já está falando muito aí o que diz nessa habilidade. Então, a formação da cidade, ela não aconteceu do dia para a noite. Como bem sabemos, as transformações começaram a ser feitas nesse espaço que até então, vamos dizer, era mais rural, e a partir dessa estruturação que a gente vai ter a formação das primeiras cidades. Vamos analisar. Lugar, cidade e cidadania. Quando a gente fala de cidade, professor Jorge, vai variar muito de país para país. Principalmente quando a gente vai utilizar a questão aí quantitativa, numérica. Tem cidade, por exemplo, no mundo, que a partir de 250 habitantes já é considerada cidade. Mas tem outras que é 5 mil, 10 mil, que a gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos. Então, em alguns países, utiliza-se critérios para estabelecer se é uma cidade ou não, certo? E o critério utilizado é o critério demográfico, ou seja, né, esse estudo aí das características populacionais, para poder determinar se aquele espaço é cidade ou não. Islândia, a partir de 300 habitantes, professor, a gente tem aí a estruturação da cidade aí, ó, pelo critério, ó, número de habitantes. França, quanto aí, professor Jorge? 2.000 habitantes. Na Espanha, 10.000 habitantes. Dinamarca, 250 habitantes. Muito bem. Critérios aí a partir do número de habitantes, a definição de cidade. Então, olha só, podemos dizer então que o Brasil ele tem um critério político, administrativo, ok? E a ONU diz que o número de habitantes é 20 mil. Então, olha só, nós politizamos a questão da definição de cidade e a ONU diz, de uma forma geral, como sendo um padrão, um número de habitantes numa determinada região maior, igual ou superior a 20 mil pessoas. Beleza? É isso aí. Então, professor Jorge, fala rapidamente, vem aqui para a gente poder, o aluno compreender um pouco mais. Então, no mundo, você tem que entender, querido aluno, que vai ter critérios para poder estabelecer se aquele determinado espaço é uma cidade ou não, certo? E a gente viu até agora 2 critérios. O demográfico, vai analisar o número de habitantes, e também o político administrativo, como foi estabelecido no Brasil. Mas a cidade, ela tem algumas características que vai diferenciar ela de um espaço rural, professor Jorge. Nem todo espaço geográfico é uma cidade, certo? Por exemplo, a gente vai ter a diferença. O campo, muitas das vezes, onde tem algumas casas, onde não tem uma estrutura de ruas, vamos colocar, de rodovias, de energia, ou muitas das vezes supermercados, a gente não pode considerar cidade.
aquele espaço é um espaço rural, principalmente falando aqui do Brasil. A cidade vai além, né, do número de habitantes. Eu lembro que algumas visitas, quando eu estudava, eu visitava algumas áreas rurais e as pessoas costumavam falar assim, professor Jorge, eu vou lá no início do mês, na minha determinada, na cidade vizinha, efetivar uma compra, realizar uma compra lá na cidade. E aquele espaço que ele morava, ele não considerava cidade, realmente não considerava cidade, porque não tinha estrutura de cidade e nem número de pessoas para ser considerado uma cidade. Inclusive, isso é interessante que você falou, Rogério, que isso também está na realidade de muitos dos nossos alunos. Sim, sim, claro. E às vezes eles saem do lugar deles e vão fazer a compra na cidade, fazer o rancho. Muito bem, o famoso rancho, né? Né? Muito bem. Beleza? Vamos lá no quadro, avançando. No caso do Brasil, somente as sedes dos municípios são consideradas cidades. Para outros países, as cidades são definidas com base na infraestrutura urbana de que dispõe e nas atividades econômicas de seus habitantes, principalmente as correspondentes aos setores secundário e terciário da economia. É bem interessante, porque na cidade, geralmente, a gente vai encontrar a atuação principalmente desses setores, né? Vou mudar a cor aqui, ó. Está verde, né? Colocar aqui o... quais os setores que a gente geralmente tem dentro de uma estrutura de cidade? O secundário, que lembrando que esse setor é o setor industrial, certo? Indústria. É a indústria. E o terciário, principalmente, professor Jorge, Serviço. que são serviços e comércio. Então, de repente, quando eu olho para o campo, que é uma área rural, que não é considerada cidade, o que geralmente eu vou encontrar nesse espaço? Eu encontro principalmente o quê? Produções do setor primário. Extrativismo, agricultura, pecuária, que caracteriza aquele espaço rural como atividade predominante o setor primário. É lógico que a gente tem que considerar que foi mudando também. Hoje tem espaços rurais que a gente tem a indústria presente, tem o setor de serviços e comércio também presente, mas quando eu falo de setores secundários e terciários, ainda estudando a dinâmica de mundo, maior parte desses setores aí, quando a gente fala de secundário e terciário, estão presentes no espaço que a gente conhece como cidade. Certo? Perfeito. E ali naquela parte está falando, somente as sedes dos municípios são consideradas cidades aqui no Brasil. E vale a pena reforçar, professor Jorge, o que é o município, né? E o que é a cidade? Então, você está falando que a cidade é essa parte mais estruturada de um determinado município. O aluno tem que relembrar o seguinte, que o espaço geográfico considerado cidade não é o espaço rural. Então, o espaço considerado cidade é o espaço urbano. Exatamente. Certo? De um determinado, vamos colocar, de uma determinada localidade, de um determinado município, cidade é esse espaço conhecido como urbano. Exatamente. E não necessariamente no caso do Brasil, ele vai ser industrializada ou terá muito bem desenvolvido a questão do setor terciário. Muito bem. Né? Ela é a sede, a parte urbanizada do município é a sede. Muito bem. Então, a gente sempre, principalmente o nosso aluno do campo, ele fala, hoje eu vou na cidade, hoje, amanhã eu vou na cidade. Então, é essa relação que nós temos no Brasil, é essa, de que nós temos um município que tem a zona rural e a zona urbana. Ótimo, falou tudo. Município é zona rural mais zona urbana, mas cidade é a sede do município, essa porção urbana. Exatamente. Fechou, professor Jorge? Fechou. Então vamos lá, avançando, galera. Os espaços em que moramos, nos relacionamos, nos divertimos, ou seja, em que desenvolvemos a nossa vida cotidiana e estabelecemos relações afetivas. Olha só, uma palavra-chave aqui para o que a gente vai falar. Relações afetivas. Acaba tendo um significado particular, outra palavra-chave. E outra palavra-chave, individual. Esse espaço vivido concretamente é denominado lugar. Então, o nosso lugar é aquele que a gente tem a nossa vida
cotidiana, Muito bem. ok? Nós temos nossas relações afetivas. Professor, relações afetivas, você está falando do quê, professor? É namorado? Não, não é isso. Nada disso. É onde a gente tem as nossas amizades, as pessoas que conhecemos, nossos pais, nossos vizinhos. É aonde a gente mora, aonde a gente vive concretamente, ok? A relação das pessoas com os lugares está associada à questão da cidadania. Por direito, podemos usar os espaços públicos e temos o direito de lutar por mais desses espaços. Então, já falando de lugar, embora esteja tudo isso relacionado, afetividade, a esse lugar que a gente gosta de estar, tem suas particularidades e tem a ver com a minha individualidade, porque eu gosto daquele lugar, é o espaço que eu vivo concretamente, mas não é só eu que vivo nesse lugar, Rogério. Sim. É aí que entra a questão também da cidadania, porque nesse lugar terão outras pessoas Que terão direito, que né? terão direitos e deveres. Muito bem. Eu, por estar no lugar, eu não vou dizer que eu posso fazer o que eu quero nesse lugar, Jamais. né? Eu tenho direitos, mas eu também tenho deveres comigo e para com os outros. Muito bem. É isso? Então, lá no Enem, no vestibular, quando cair alguma questão de lugar, o aluno tem que logo lembrar que sempre vai vir alguma coisa relacionada à questão aí da afetividade. Vamos aqui, diretor. Então, toda vez que vir alguma questão relacionada a lugar, professor, vem algo relacionado à afetividade, aquele lugar que tem importância. Por exemplo, vem lá uma questão interpretativa. João está passando sobre a rua, viu a igreja lá e recordou da sua infância. Aí, de repente, o Enem pode perguntar, de acordo com a imagem, de acordo com o texto, refere-se a território, lugar, paisagem, né, professor Jorge? Exatamente. Então, lugar sempre vai vir relacionado a alguma coisa à afetividade. Então, fica a dica. Afetividade, lugar. Beleza? Vamos lá. Nós temos aí cidade. Quando a gente fala da formação das cidades, dentro do estudo de urbanização, elas podem ser estruturadas de duas formas. De forma espontânea e também de forma planejada. Trazemos aqui para vocês sobre planejadas no Brasil. No Brasil, a gente vai encontrar Brasília, Palmas, Belo Horizonte, e a gente também poderia citar aí, professor, Curitiba, né? Também é uma cidade planejada no Brasil. Mas você tem que lembrar que maior parte das cidades do Brasil são cidades aqui espontâneas, ou seja, foram surgindo de uma forma veloz e toda essa velocidade desse processo de urbanização contribuiu para uma má estruturação da cidade. Temos aqui Brasília nessa imagem, bem estruturada. Olha só a dinâmica das casas, dos prédios, das ruas. Outra situação se comparar com essa primeira imagem aqui, galera, onde a gente observa muitas das vezes ruas sem qualquer estudo, sem qualquer drenagem, sem qualquer pavimentação. Então, essa primeira imagem, ela representa muito a situação de várias cidades do Brasil que surgiram aí de forma espontânea. A cidade da história. Então, a gente temos algumas informações de texto para a gente entender essa formação. Praticamente é impossível imaginar a vida fora das cidades, ou mesmo fugir da influência urbana. A cidade, porém, é um fenômeno antigo e passou por um longo período de transformações. Bacana, esse texto aqui é um texto sobre essa questão da formação da cidade, que surgiram aí, alguns estudiosos falam que essa cidade foi formada há 5.500 anos atrás, outros falam há 10.000 anos atrás, 8.000 anos atrás. Então, assim, a gente vai encontrar períodos diferenciados em algumas bibliografias. Mas falar de transformações é inevitável nesse processo da criação da cidade.
elas realmente passaram por grandes transformações conforme as revoluções que foram acontecendo na Terra. E a cidade? Na antiguidade, vamos lá. Pois é, as primeiras cidades surgiram na Mesopotâmia e no Egito, por volta do 3º milênio antes de Cristo. Então, olha só, antes de Cristo já tinham as cidades. Dentre outras na Índia e na China. As primeiras grandes civilizações subjugaram os povos vizinhos, expandindo assim o fenômeno urbano para outras cidades. Então, olha só, quando a gente fala que alguns povos, algumas civilizações subjugaram outros povos vizinhos, isso está relacionado a uma relação de poder. Muito bem. Não é isso, Rogério? Isso está subentendido, não está escrito ali de forma clara, mas tem que estar subentendido que nós estamos falando da relação de poder. Com certeza. Não é isso? Muito bem. Entre estados e estados, países, estados, reinos, né, como era antigamente. Vamos lá, a cidade na Idade Média. Com a queda do Império Romano do Ocidente, houve um processo de estagnação do desenvolvimento urbano no norte e no nordeste europeu. Com o tempo, as cidades medievais passaram a constituir pontos de refúgio, verdadeiras fortalezas que abrigavam os senhores feudais e seus abrigados quando ameaçados. Beleza, aí a gente vê já, né, a cidade aí com uma outra função, né, nesse período aí, lá da Idade Média. Uhum. Exatamente. E a gente também, nesse parágrafo, a gente também pode relacionar a questão, podemos observar a relação de poder e, inclusive, começar a perceber classes sociais. Isso mesmo. Não é isso? Senhores feudais e a plebe, o povo ali, tudo ao redor, não é isso? Beleza. A função comercial das cidades europeias foi retomada após as cruzadas dos séculos XI e XIII, em virtude do aumento do intercâmbio comercial entre o Ocidente e o Oriente. Pronto, a gente tem agora a cidade com função comercial, né, a partir desse período, e intensifica-se principalmente a partir do século XV, no período das grandes navegações. Exatamente. É a busca de metais, de especiarias em outras partes do mundo. E a cidade na Idade Moderna? A partir do século XIII, as cidades medievais tornaram-se importantes centros comerciais no continente europeu, atraindo um grande contingente populacional. Quando, no século XIV, a atividade comercial se intensificou e se espalhou pela Europa. Vamos lá. Então, no 13, a gente tinha essa estrutura, né, e função da cidade. E agora que a gente está no século XVI, certo, Isso, professor João? 16. 16 em diante, a gente vai ter o quê? Essa cidade agora com função aí, ó, de centro econômico e administrativo. Então, a cidade foi ganhando funções conforme ela foi evoluindo, diferenciada, certo, professor Jorge? Perfeito. Vamos lá. Função urbana. O que seria a função urbana? Corresponde à principal atividade exercida em razão da qual se desenvolveu e se expandiu aquela cidade. Aquela determinada cidade. Exatamente. Certo? Industrial. Vamos pensar lá na Inglaterra. Então, a Inglaterra, lá no século XVIII, na primeira Revolução Industrial... Lá em Londres. Certo? Em Londres, se desenvolveu, né, professor Jorge? Principalmente por conta da indústria. Isso. Até então, as pessoas moravam, a maior parte, onde? Nas áreas rurais. Então, a cidade ganhou formação, estruturação por conta da atividade industrial. Muito bem. E vale ressaltar, né, que já que você falou Inglaterra, é aí que a gente vai ter um absurdo de impacto ambiental. Isso mesmo. As pessoas ainda não tinham visto uma aglomeração nesse nível, ok? Já até tinha aglomeração de pessoas, mas não com o nível tecnológico que a humanidade alcançara. Muito bem. Não é isso? Porque estávamos passando pela primeira revolução industrial. Eram muitas máquinas trabalhando, muitas máquinas poluindo, não é isso?
muita gente trabalhando de forma... a cidade ficou totalmente desorganizada estruturalmente. Isso mesmo. Não tinha capacidade para absorver tantas pessoas. Então, nesse momento aí da história, ela tinha essa função urbana, de ser industrial. No entanto, o impacto ambiental sobre a cidade foi muito grande também. Isso mesmo. Então, falar de revolução industrial, você tem que lembrar, querido aluno, e entender que a transformação dessa construção desse espaço geográfico, a partir da revolução industrial, foi muito mais intensa. Uma coisa é falar da cidade antes de Cristo, uma coisa é falar da cidade depois de Cristo, falar da cidade no século XV, XVI. Agora, falar de cidade a partir do século XVIII, essa construção, certamente, esse progresso foi bem mais veloz, porque agora a gente tem o que, professor Jorge? Máquinas técnicas que acabam favorecendo essa transformação da paisagem dentro do espaço geográfico. Perfeito. Certo? Vamos lá no quadro. Olha só, Rogério, então aí tem a questão da função turística. Muito bem. Essa função turística, às vezes, ela está muito relacionada à questão histórica. Sim. É isso? Se deu um determinado momento daquela cidade há 200 anos atrás, em que permanece até hoje, como os seus casarões, com sua exuberância, da sua engenharia da época, como, por exemplo, a cidade de Manaus. Muito bem. Né? Tem aqueles casarões dos barões da borracha. Então, se tornou ali um lugar interessante para fazer turismo. Com certeza. Não é isso? As cidades lá de Minas Gerais, etc. Então, a gente também tem esse tipo de cidade que tem a função turística, a função religiosa, como ali a cidade de Meca, é isso que é muito importante para os muçulmanos. Jerusalém, que é muito importante para os cristãos judeus, e judeus. É isso. Também temos a questão da função comercial, muito utilizada, por exemplo, aqui em Rondônia. Acabamos de falar, mais ou menos 20 minutos atrás, que às vezes nossos alunos falam, vou na cidade porque vou comprar tal coisa. Aquela cidade a que ele vai é uma cidade comercial. Muito bem. É isso, Rogério? Justo. Uma cidade portuária como Porto Velho. Não é isso? Manaus, Itacoatiara, porque tem portos. Onde chega é um fluxo de entrada e saída de mercadorias. E temos cidades com funções históricas que falamos que está um pouco relacionada com a turística. E a política administrativa. Exatamente. Porto Velho também o é. Temos o CPA, que é o Centro Político Administrativo de Rondônia, que está aqui em Porto Velho. Brasília. Não é isso? Bem lembrado. É isso aí. Vamos Continuando. lá. Aí sim, a gente vai falar da Revolução Industrial, que vai ter um impacto muito grande na questão da urbanização. A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, teve início ao desenvolvimento urbano nunca visto antes, professor Rogério. Sim. A cidade se consolidou o papel de comando da economia e da sociedade do mundo europeu e a base do desenvolvimento capitalista, centralizando o quê? A atividade produtiva, comercial e de serviços. Isso vai dar um boom de pessoas na cidade, Rogério. Com certeza, né? A gente tem Aquilo que a gente falou agora há pouco. Há pouco. Então vamos ver uma imagem. Olha só, cidade aí na Inglaterra, né? Isso, a cidade de Sheffield, lá na Inglaterra, 1879. Olha só como eram as fábricas, era muito poluente. Aqui a matéria-prima, né, Rogério? Vimos isso em aulas passadas, é o carvão, muito utilizado na primeira Revolução Industrial. E o urbanismo e o planejamento urbano. Então, nós temos aí, quando a industrialização e a urbanização se tornaram um fenômeno mundial, na segunda metade do século XIX, os problemas urbanos ficaram mais evidentes nos países industrializados. Certo, a gente tem aí a primeira revolução no século XVIII, mas nem todas passaram por esse processo de urbanização e industrialização no século XVIII. Só a partir do século XIX, século XX,
que outras partes do mundo vão iniciar esse processo de industrialização e urbanização mais intenso que acarretaram vários problemas. Isso. E, inclusive, falando desse problema que você está falando, é o outro parágrafo. Olha só. Pairava sobre eles uma contradição. O crescimento econômico, industrial, não havia melhorado a condição de vida da população. Rogério. Muito bem. Vamos lá. Cidades industriais e a vida dos operários. A gente tem essa imagem aí. Sabe que na primeira Revolução Industrial, várias pessoas não tinham ocupações, moradias adequadas, não havia saneamento básico e a galera acabava sofrendo muito aí pelos maltratos desse processo intenso da urbanização. Ficou claro que o desenvolvimento econômico, baseado nas forças de mercado por si só, não modificaria as condições em que vivia a maior parte da população das cidades no século XIX. O Estado procurou, por meio de planejamento urbano, soluções para remediar os problemas sociais, controlando assim as revoltas populares. E aí a gente observa o que, professor Jorge, né? Dentro dessa situação, os desafios. A gente tem que lembrar o seguinte, galera, os desafios desse processo de urbanização. Falar de urbanização iniciada lá no século XVIII é uma coisa na Inglaterra, que teve aí, vamos dizer, apesar dos problemas, muita gente morreu, professor Jorge. Doenças, pestes, vamos colocar, a ausência de saneamento, mas com o passar do tempo, essas situações começaram a ser, vamos de certa forma, resolvidas, melhoradas, porque foram surgindo aí sindicatos que começaram a lutar e hoje essas cidades são, maior parte delas, desenvolvidas. Então, assim, os problemas, de certa forma, foram resolvidos. Mas falar dessa expansão de urbanização, formação de cidades, nesse mundo que hoje é conhecido como mundo subdesenvolvido, ainda representa aí grandes desafios, porque essas cidades ainda, em pleno século XXI, enfrentam problemas desse processo de formação espontânea, que foi tão veloz, tão intenso, que não deu tempo para estruturar a cidade, não. E aí a gente tem esses reflexos até os dias atuais aí, de saneamento básico, de água potável, que engloba também o saneamento básico, de ruas adequadas, de mobilidade urbana, enfim, grandes desafios ainda para as cidades do século XXI. Principalmente em países subdesenvolvidos. Isso mesmo, principalmente nessas nações de menor desenvolvimento. Isso, nesse momento a gente está falando naquele primeiro boom de desenvolvimento que, inclusive, os países hoje que são desenvolvidos estavam passando pela primeira vez. Muito bem. É isso? E agora eles já superaram isso, são países desenvolvidos, e a gente que tem que resolver nossos problemas de país subdesenvolvido. É isso? Inchaço das cidades e principalmente problemas de infraestrutura. Com certeza. Então, cresceu de uma forma tão veloz que, nesse processo de transição, nós falamos para vocês que nem sempre as pessoas moravam nesse espaço conhecido como cidade, que é o espaço hoje urbano. A maior parte da população, né, morava onde? No campo, nas áreas rurais. Então, olha só, a galera veio de uma forma veloz, não teve trabalho para todos, e essa galera começou, de certa forma, a sofrer dentro da cidade. Certo? Certo. Sofrer mesmo, porque os desafios eram imensos. Gente, a galera não tinha uma estrutura adequada de moradia. E foi aqui, vamos colocar o nosso lugar, o Brasil, que é o nosso lugar. Os desafios começaram a surgir no Brasil. Áreas periféricas, macrocefalismo urbano, que já falamos lá no segundo ano para esses alunos. Então, o Brasil, aí, essa cidade do Brasil, maior parte delas cresceram aí de forma desordenada. Exatamente. Certo, professor Jorge? Certo, perfeito. Então é isso, galera. A gente fecha com vocês agora e daqui a pouquinho a gente volta aí para nossa aula de revisão. Valeu! Tchau!